Calha-Ferro, o senhor confirma a existência de uma força-tarefa informal no TSE e STF para monitorar cidadãos e emitir certidões positivas sem provas materiais? Se sim, pode apresentar atas, ordens escritas ou mensagens, WhatsApp, audiências de custódia que autorizaram legalmente essa estrutura? Essa é a minha primeira pergunta. Senhor senador Magno Malta, obrigado pela pergunta. O senhor tem acompanhado eu já há um bom tempo. Nossa conversa não se iniciou aqui hoje, nessa sessão do Senado. A gente já vem conversando há muito tempo. Como tenho falado com demais parlamentares, tanto da Câmara quanto do Senado, confirmo sim que, de fato, não só no sentido das certidões feitas com relação ao 8 de janeiro, mas em todo o trabalho, no período eleitoral, houve-se não um monitoramento, mas sim um direcionamento determinado por Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal e, à época, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, onde ele enviava a mim e a outras pessoas vídeos, publicações em redes sociais, nomes, para que nós fizéssemos um levantamento e, até então, confeccionássemos um relatório, no qual esse relatório seria encaminhado para o Tribunal Superior Eleitoral, em seu gabinete, ou no Supremo Tribunal Federal, para o seu gabinete de lá, para que ele, via STF ou via TSE, o que, naquele momento, ele achava que era o melhor, porque é uma observação muito importante, muitas coisas acabavam saindo pelo Tribunal Superior Eleitoral, visto a menor burocracia, uma vez que Alexandre de Moraes era o presidente. Então, muitas vezes, isso era escolhido por ele. Quando não possível, ou quando é não tão urgente, ou com uma maior necessidade de como eu vou explicar, um trabalho mais elaborado, de uma participação de uma Polícia Federal ou de outros órgãos, era encaminhado para o Supremo Tribunal Federal e lá, sim, ele fazia toda essa maracutaia judicial que todos aí estão vendo e todos já sabem. Mas havia, sim, de fato, um direcionamento político, de cunho político, feito por ele e por sua equipe, seus colaboradores mais próximos, com o objetivo de, naquele momento, denigrir a imagem de um polo político e exaltar a imagem de outro polo político. Isso é gravíssimo e isso atentou contra as eleições. Diante aqui da comissão, eu talvez não apresente agora as coisas, até por uma questão de dinâmica, mas ao final eu peço que eu tenha a oportunidade de mostrar algumas coisas, são muitas coisas, mas algumas coisas importantes para que todos vejam que existe sim o material e que o material é verdadeiro, já inclusive atestado. Eu não deixaria de tomar esse cuidado com um perito chamado Wanderson Castilho, para que ele atestasse todo o material que eu estou apresentando e que eu vou colocar à disposição dessa comissão. É um material fidedigno, com seus devidos hashes, com sua cadeia de custódia preservada, é um material garantido, sem qualquer tipo de manipulação. Mas, voltando à vossa pergunta, nobre senador, sim, de fato existia. Eu vou perguntar, o senhor recebeu ordem de Alexandre de Moraes ou Cristina Cacharrara via e-mails pessoais ou WhatsApp para coordenar essa força-tarefa? Quem foi que convidou? Foi a Cristina que lhe chamou ou foi o próprio Alexandre de Moraes? Pode fornecer cópias como prova, considerando que a ausência de canais oficiais pode configurar organização criminosa. Se o senhor não me entendeu, eu posso repetir. O senhor recebeu ordem de Alexandre ou da Cristina Cacharrara, que, segundo eu sei, é a secretária dele, via e-mail pessoal ou WhatsApp para coordenar essa força-tarefa? Quem o convidou, quem o chamou e quem deu as ordens? Para fornecer cópias como prova, considerando que a ausência de canais oficiais pode configurar organização criminosa. Senador, na verdade, o convite não partiu da Cristina, tampouco do ministro Alexandre de Moraes, e é uma coisa que eu já até comentei em algumas redes sociais aí, em algumas entrevistas. Foi por um acaso, eu jamais esperava que isso fosse acontecer. Em um certo dia eu fui a um clube de tiro, ao qual eu tinha o hábito de ir lá para me divertir, para estar treinando, colocando as minhas armas sempre em uso. E naquele dia, não sei se infortunadamente ou por sorte, eu estava presente um juiz, que hoje eu sei que é o juiz
Marco Vargas, né? E ele acompanhou, nós passamos algumas horas atirando tudo, e sempre como de praxe, após o término dos treinos, porque eu fui com alguns juízes, nós fomos para um restaurante, e nesse restaurante, através de uma pequena brincadeira, da qual eu mostrei algumas habilidades a pedido de um colega juiz, que falou, olha, o Talhaferro, liga para o telefone do Marco com o seu aparelho, mas que apareça no telefone dele o meu número. Existia, hoje no Brasil está proibido, um aplicativo que faz isso, e isso então, acabei fazendo isso, se encantou os olhos dele, e a partir desse momento foram feitas conversas, tudo. Acredito que, se eu não me engano, isso foi ou no final de 2021 ou no começo de 2022. Quando posterior, eu fiquei sabendo que ele trabalhava com o ministro Barroso e a troca aconteceria do Tribunal Superior Eleitoral. A partir disso, eu comecei a ser procurado para que eu prestasse alguns serviços ao tribunal. Fui, sim, posteriormente, encaminhei meu currículo como me pediram, fizeram uma pesquisa toda do meu trabalho, junto aos tribunais, material, laudos, tudo, a minha escolaridade, né, para ver se de fato eu tinha competência. A princípio, me foi dito que eu seria perito no Supremo Tribunal Federal, uma vez que o perito da Polícia Federal que estava lá era um perito um pouco lento, era um perito que resistia a algumas coisas, que questionava muito, só que eu não me liguei nisso, e assim, aceitei. Passei depois por uma entrevista feita com a Cristina, com o Ayrton e com o Marco. Conversamos por algum tempo e, posteriormente, eu fui chamado para compor o Tribunal Superior Eleitoral. Mas, a princípio, eu era para estar somente no Supremo Tribunal Federal, e eu estava, inclusive, na Itália. O próprio Marco Vargas virou e falou para mim, me telefonou quando eu estava na Itália, dizendo que o ministro queria alguma coisa um pouco maior e se eu aceitava assumir um gabinete no Tribunal Superior Eleitoral, uma vez que ele passaria a ser o presidente de lá. Eu, a princípio, fui bem claro, dizendo que, como administrador, eu sou uma péssima pessoa, não tenho qualquer afinidade, eu sou mais mesmo um técnico, e a mim foi proposto que outra pessoa assumisse aquilo na prática e eu ficasse somente assinando, somente dando a minha cara. Eu discordei e eu assumi o papel dizendo o seguinte: não, eu aceito o convite, eu vou tocar o gabinete, até então também não sabia o que era, e se eu não me sentir desconfortável, não gostar, não der conta do trabalho, ou se mesmo os senhores sentirem que eu não tenho competência para tal, eu me desligo do gabinete. Foi assim que eu cheguei ao Supremo Tribunal Federal, na verdade, ao Tribunal Superior Eleitoral, e direcionado por essas pessoas. O senhor citou o Ayrton e o Marcos Vargas. Esses dois nunca aceitaram vir aqui. E eles estão no Brasil. Você saberia informar e nos dizer qual o tipo de envolvimento deles, já que um deles foi que te convidou e ao longo desse tempo que lá você esteve, qual era o comportamento deles diante... Porque era uma imposição de sofrimento. Você percebeu rapidamente que havia ilegalidade. Mas como esses dois sempre são convocados, eu pelo menos já assinei aqui umas 3 vezes com o senador Girão, os convocando, os convidando, aliás, né? Porque nós não temos, a não ser uma CPI, convidando, e eles nunca aceitaram. Por que eles nunca aceitaram vir aqui? Qual o tipo de envolvimento deles? Com relação ao convite, né, desconvite, se ele dizer, porque eu nunca com qualquer um deles. Desculpa. Já em relação às pessoas, o que eu posso lhe dizer que Ayrton Vieira, sim, de fato, tem uma proximidade muito grande com o ministro Alexandre de Moraes, um relacionamento mais próximo, além do tribunal. Porém, a Marco Vargas, não. Marco Vargas é uma pessoa que ele caiu no gabinete de Moraes, ele já vinha no Supremo Tribunal Federal, ele já vinha no Tribunal Superior Eleitoral, trabalhando com outros juízes, e com a troca da presidência, ele permaneceu lá. O que eu vi também, que eu presenciei, é que o Marco Vargas,
ele não tinha sequer uma grande afinidade com o ministro, não. Ao contrário, o ministro era bem rude, bem enérgico, não o tratava bem, entendeu? Não era se percebia claramente que não tinha ali uma amizade, era simplesmente um relacionamento profissional. Então, no que tange ao Marcos Vargas, eu posso afirmar com o que eu vi que ele não tem assim proximidade, afinidade e era somente de fato um trabalho ao qual ele exercia. Eu vou fazer essa terceira pergunta aqui, senhor presidente, e vou conceder ao senador Girão da maneira que eu propus, para que a gente possa andar com os trabalhos. Que evidências o senhor possui de que o TSE tinha competência para investigar os crimes do dia 8 de janeiro, diante de pressões como não podemos nos dar o luxo de ficar filosofando? A frase que é depositada na conta da senhora Kushahara, né? Qual era a base legal que o TSE atuasse em matéria criminal após o 8/1, já que a AEED foi criada apenas para monitoramento eleitoral? Então, a pergunta é essa: tinha base legal ou foi criada somente para monitoramento eleitoral? Ô, senhor senador, na verdade a assessoria ela foi criada justamente para os trabalhos eleitorais. Foi feita, me recordo, inclusive, foi redigida pelo Frederico Alvim, que era um servidor do próprio gabinete ao qual eu era o chefe, uma resolução com poderes de polícia para que o gabinete, após a aprovação do ministro Alexandre de Moraes e os demais ministros em plenário, tivesse poder de polícia e pudesse atuar. Não me recordo se esse documento, né, ele foi somente para o período eleitoral ou se estendeu pós esse período, porque nós não tínhamos esse acesso a esse material. E com relação aos trabalhos realizados em 8 de janeiro, o que eu posso lhe afirmar é que no dia 9 de janeiro de 2023, Alexandre de Moraes fez uma decisão na qual a única pessoa que teve um nome escrito lá sou eu, determinando que a Polícia Federal fosse encaminhada as imagens ao Tribunal Superior Eleitoral, sob a coordenação do assessor da presidência, no caso, o meu nome, fosse determinado as análises e levantamentos de dados civis, ou seja, em qualquer sistema disponível, para que fosse identificado todas as pessoas presas ou não do 8 de janeiro. Então, os trabalhos naquele momento, dentro da assessoria especial de enfrentamento à desinformação, foram lastreados com uma decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no dia 9 de janeiro de 2023. Talaferro, só para passar ao senador Girão, então foi criada uma resolução, preste atenção, que coisa séria. Só CPI tem poder de polícia e de justiça fora do âmbito judicial, dentro do âmbito legislativo. Ele cria uma resolução com poder de polícia, um poder paralelo. E ele acaba de afirmar tão somente para poder atuar nessa área do dia 8, nos telefones presos. Por isso, a peça do PGR é uma coxa de retalhos, de narrativas, invenções que, assim, qualquer leigo termina de ler, se é que a pessoa aguenta ler aquilo, e vai ter que dar uma risada no final. Um poder paralelo. Uma resolução que Alexandre de Moraes criou. Olha o crime desse cidadão. A resolução só foi para eleição. Sim, para eleição com poder de polícia. Quer dizer, o Talhaferro e o grupo dele agia com poder de polícia. Ia lá, abria um telefone, tinha uma foto da bandeira do Brasil. Bom,
Então o cara lá tá com uma foto do Bolsonaro, a polícia, eles eram polícia. Então, assim, é uma coisa absolutamente absurda. Eu vou agradecer, estou tomando essa anotação aqui e espero a gravidade disso, porque até onde eu sei, poder de polícia tem uma CPI. Nenhuma comissão permanente tem poder de polícia, pô. No Legislativo, só uma CPI. Aliás, mais ou menos, com esse judiciário que está aí, nem CPI hoje tem tanto poder assim, não é? Porque é só recorrer lá e eles então despacham de forma invertida. Senhor presidente, na minha primeira parte aqui, no meu primeiro bloco, eu encerro e passo para o senador Girão para que a gente possa ter mais dinamismo. Vou passar para o senador Girão. São duas coisas importantes aqui. Eu queria que o senhor Tagliaferro me confirmasse. Primeiro, o que o senhor está dizendo é que todos os relatórios que o senhor produziu não passavam pelo processo. Eram enviados direto para o e-mail pessoal do ministro Alexandre de Moraes ou iam pelo WhatsApp também de alguém. Esse é um ponto importante, né? Obviamente, um advogado, quando vai fazer defesa de um cliente, ele vai procurar o processo lá, o que é que se o cliente está sendo acusado, e simplesmente não tem. Não tem porque é uma coisa completamente paralela, à margem da lei, informal. E a outra coisa gravíssima, pelo que eu entendi, é que a estrutura do TSE tinha alguma espécie de login e senha para acessar bancos de dados criminais, que só é concedido esse acesso às autoridades policiais, por determinação de um juiz que está atuando na esfera criminal, mas o senhor Tagliaferro conseguia ter acesso a esse banco de dados, também com uma senha e login fornecidos por uma pessoa que, em tese, quem está na Justiça Eleitoral não teria acesso a isso, senhor Tagliaferro? Não, senador. Na verdade, o sistema GestBills é o sistema do Tribunal Superior Eleitoral, onde tem um banco de dados civil, né? Onde estão todos os cadastros de todos os eleitores, e hoje no Brasil é o maior cadastro de pessoas no país, uma vez que a cada 2 anos esse cadastro é atualizado e fica à disposição aí do Tribunal Superior Eleitoral. Esse cadastro, na verdade eu não acessei, quem acessou foi o pessoal da minha equipe, mas esse cadastro, o GestBill, ele foi autorizado pelo ministro Benedito na época. Até então ele era o ministro corregedor, e o qual poderia somente ele dar esse acesso a qualquer outra pessoa. Foi feito dessa forma. Então, ao contrário, na verdade, você usava a estrutura autorizada para uso do TSE e instruía processo no Supremo. Exatamente. Em relação ao... Tem muita coisa grave, senador. Em relação ao caso, ao que você me perguntou, referente se era enviada por WhatsApp, sim, era enviada por WhatsApp, ou se era encaminhada em e-mail pessoal, não. Era recebido por grupos, ou por e-mail, ou grupo de WhatsApp, ou no direct, né, como a gente fala, tanto por um juiz de um tribunal quanto juiz de outro, quanto, às vezes, pelos dois no mesmo grupo. Mas também, esses pedidos eram enviados pelo capitão Wellington, pela Adaíris, que era a secretária de transporte do tribunal, era encaminhado pela Gisele Siqueira, que ninguém mais, ninguém menos que a nora da Miriam Leitão, que ela era a secretária de comunicação da SECOM, né, do TSE. Então era recebido assim por um monte de gente enviava. Porém, a ED, ela encaminhava tudo via SEI com ofício para o gabinete do ministro Alexandre de Moraes. Nós, sim, fazíamos o trabalho oficial. Recebíamos de uma forma que, ao meu entender, não era a forma correta, mas até chegamos a argumentar. Porém, o que nos foi dito precisa de celeridade. E se for usar a burocracia, vai demorar muito, e a democracia precisa de uma solução, precisa ser amparada. Era isso que era falado. E que mais? Realmente é para se rir mesmo. Mas, além disso, se usava um denominador comum, que era a pessoa do ministro Alexandre de Moraes. Também escutava isso. Olha, não se preocupe, porque existe na pessoa do Alexandre de Moraes, tanto como presidente do Tribunal Superior Eleitoral, quanto o ministro do Supremo Tribunal Federal. Então, era uma única pessoa, se misturava essas competências, esses tribunais, e era feito dessa forma. Era assim que chegava até a gente. Muitos
Oi, pode falar. Você poderia repetir os nomes que você falou? Eu não sei se nessa audiência pública, senhor presidente, a gente pode votar um convite a todos esses nomes aí, porque essas informações desse tribunal paralelo, com poderes sem poderes, exatamente por conta de um espectro político, eu acho que o senador Girão, nós precisamos, senador Jorge Seif, voltarmos de novo aos tribunais internacionais, onde nós fomos, levar novas coisas, não é que o Talhaferro, infelizmente, está escondido, está caçado pelo Alexandre de Moraes, está sendo procurado, e essas informações de agora, nós precisamos voltar com elas aos tribunais para que o mundo continue tomando conhecimento dessas barbaridades. Você pode repetir os nomes para mim, por favor? Sim, senador. Não só os nomes que eu falei, como eu posso, se o senhor quiser, dar outros nomes, e inclusive falar para o senhor aonde estão essas pessoas hoje colocadas pelo ministro Alexandre de Moraes. Posso fazer dessa forma? Pode fazer dessa forma e eu agradeço. Tá. Gisele Siqueira, secretária de Comunicação do Tribunal Superior Eleitoral, no período eleitoral. Ludmila Boldo Maluf, ela era assessora-chefe do gabinete da presidência, ela era assessora-chefe do José Levi, que é um ex-advogado-geral da União. Hoje, ambos, tanto Ludmila como Levi, estão lotados no CAD, tá? Ele como conselheiro e ela como assessora dele. Esse foi o prêmio que se deu pelo trabalho realizado. José Fernando Chuí, hoje corregedor da ABIN, inclusive aquele caso que todo mundo sabe que saiu aí na imprensa, tudo, que ele estava tentando denigrir, sei lá, acusar ou uma ex-diretora ou uma ex-corregedora da ABIN. Quem mais? Adaíris, que era a secretária de transporte. Todas essas pessoas que eu estou falando eram pessoas que contribuíam enviando pedidos à ED para a gente, né? Por WhatsApp. E trabalhando junto com o Alexandre de Moraes, diretamente ou indiretamente, todas no mesmo propósito. Quem mais? A Gisele, já falei, que é a Gisele Siqueira, o Chuí, a Cristina, que estava no STF, o Ayrton, o Marco. Dentro do gabinete, eu não sei qual era a atuação lá no TSE e no STF, mas tinha o atual desembargador, que acabou de tomar posse, que é o Rogério Maroni, que é um amigo pessoal de Alexandre de Moraes, e o Moraes, inclusive, esteve na posse dele no Tribunal de São Paulo. Teve uma juíza chamada Larissa, mas eu não sei, eu não posso dizer que esses dois participavam disso, porque eu nunca recebi nada deles. Mas eu sei que eles, os juízes, estavam lá instruindo o ministro Alexandre de Moraes. Deixa eu me ver mais que nomes aqui me vem à cabeça de forma rápida e fácil. Ludmila, Juí. Enquanto você está pensando aí, Tagliaferro, só assim, eu fico impactado, porque o que o senhor está falando aí é que as demandas eram feitas por pessoas que não têm fé pública. A gente não está trabalhando. Sim, inclusive o capitão Wellington mandava, que é o segurança pessoal de polícia, de Alexandre de Moraes. Você está falando de policiais ou de membros do Ministério Público impulsionando ou buscando, fazendo investigações, não. Um troço completamente informal. Provavelmente pessoas que tinham lado político, ou seja, eram a favor de Lula e contra Bolsonaro, que demandavam, faziam as supostas denúncias para que providências fossem tomadas, já que estava agradando o chefe Alexandre de Moraes de perseguir aquelas pessoas de determinado polo político. Então, quem fala hoje em dia que Alexandre de Moraes interferiu nas eleições não está mentindo, né? Não está mentindo. Mas, senhor Tagliaferro, então, o senhor quiser depois também fazer aí anotar com calma e nos enviar aqui para a comissão por escrito, acho que é até melhor para a gente organizar e a gente vota aqui os requerimentos no momento oportuno. Então, passa a palavra ao senador Eduardo Girão também para fazer os seus questionamentos. Tá? Só lembrando aqui que todos os parlamentares que estão aqui, senadores e deputados, vão ter o uso da palavra, né, no momento em que os senadores fizerem as suas intervenções, passe para os deputados também. Senador Eduardo Girão. Muitíssimo obrigado, senador Flávio Bolsonaro. Olha, eu acho que nesses 40 minutos que a gente já começou aqui a ouvir um pouco o Eduardo Tagliaferro, já renderia, você imagina depois que os parlamentares fizerem as perguntas aqui, um resumão, um relatório com documentos para se mostrar para o mundo, senador Flávio. Isso aqui tem que ser protocolado em organismos internacionais, porque é algo muito grave, eu repito, deputado Evaí.
as pessoas do regime Lula e STF não querem ouvir. A chamada imprensa, grande imprensa, não quer ouvir uma coisa que anularia de cara todo esse julgamento, essa farsa de Carla Zambelli, dos presos políticos, de Bolsonaro, de tantas outras pessoas que estão injustamente sendo perseguidas aí, sendo caçadas, sendo presas. Olha, doutor Eduardo, em primeiro lugar eu quero lhe pedir desculpa, porque nós somos parlamentares que vivemos esse momento sombrios aqui, deputados e senadores presentes, e de uma certa forma nós somos corresponsáveis por esse caos institucional que o Brasil está vivendo. Somos minoria, denunciamos, os parlamentares que aqui estão sempre se posicionaram, mas nós não conseguimos, não tivemos força ainda para que se volte aí uma normalidade do Estado Democrático de Direito. Não temos isso no Brasil. É uma ditadura da toga. Então, senhor, a câmera que eu acho que ele me vê é aquela ali, né? O senhor, doutor Eduardo Tagliaferro, era para estar aqui conosco. Mas eu entendo. A democracia é relativa. Se o senhor colocar o pé no Brasil, o senhor é preso. Por falar a verdade, por denunciar abusos. Um serviço que o senhor está prestando à nação, o senhor colocou o pé no Brasil, o senhor é preso, está vendo a caçada, a sua família, o senhor está longe da sua família sofre. O senhor não é o primeiro exilado do Brasil, do seu próprio país. Tem aí o Rodrigo Constantino, Paulo Figueiredo, o Alan dos Santos, Didi Red Pill, Monarque, o Eduardo Bolsonaro. Isso é verdade. Então, eles querem condenar o mensageiro que é o senhor, querem perseguir o senhor e não olhar a mensagem. Que isso que é gravíssimo, a questão da mensagem. E eu digo aqui uma coisa, já encaminhando aqui para as perguntas, não é à toa que o ministro Alexandre de Moraes é o campeão de pedido de impeachment do Senado Federal. São mais de 30. E esse último superpedido, que conseguiu a maioria dos senadores da República, 41, estamos esperando, a partir dessa maioria absoluta, com paciência até demais, do presidente Davi Alcolumbre para fazer a sua parte, colocar para votar. Esse pedido de impeachment, senadora Damares, ele foi assinado por 2 grandes juristas brasileiros. Não é uma peça qualquer. Doutor Sebastião Coelho, doutor Rodrigo Saraiva Marinho, constitucionalista, foi assinado por 150 deputados federais e mais de 2 milhões de brasileiros apoiando. Isso aqui é fato. E a liberdade de expressão, a dignidade da pessoa humana e a própria separação dos poderes estão em jogo no Brasil. Então eu pergunto ao senhor de forma muito objetiva, se puder me responder, que vai dentro de uma lógica aqui para a gente investigar esse tribunal secreto, esse gabinete paralelo. Aí apareceu o gabinete paralelo do ódio. Agora apareceu, né? Hã? E a milícia paralela, é verdade. Então eu pergunto para o senhor, quem fomentou e autorizou a criação dessa força-tarefa secreta que operava em grupos de WhatsApp e outros canais extraoficiais sem respaldo legal, doutor Eduardo Tagliaferro? Senador Girão, quando eu entrei na Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação, ela já existia, ela não foi criada do momento que eu comecei a participar. Ela, salvo engano, ela foi criada na época do Fachin ou o Barroso, porque isso não era um gabinete, né? Era uma comissão que ela atuava somente no período eleitoral, mas eles viram a necessidade de que isso fosse um gabinete constante dentro do tribunal e fizeram com que essa assessoria
se tornasse um gabinete e não mais uma comissão ou algo temporário. O que eu posso dizer para o senhor é que, ao que eu sei, foi um pedido foi feito pelo Fachin ou o Barroso. Eu não tenho certeza de quem que fez isso. Eu não consigo lhe precisar essa resposta. Perfeito. Mas quando o senhor chegou lá, o senhor contou há pouco tempo atrás como o senhor foi contactado e quando o senhor começou a trabalhar, já existia esse grupo de WhatsApp, ele já existia? Quem era o administrador desse grupo que lhe incluiu lá? Ou foi criado depois da sua entrada, doutor Eduardo? Não, esses grupos, eles já existiam, não eram grupos novos, não foram criados depois que eu assumi o gabinete. O único grupo novo, aliás, os únicos 2 grupos novos que foram criados quando eu passei a integrar o gabinete foi um grupo chamado STF-TSE, ou TSE, não me recordo direito, eu tenho ele aqui, e o grupo AED. Os demais, que são das checadoras, os parceiros do Tribunal Superior Eleitoral, eles já existiam, eram administrados por Frederico Alvim e por Thiago Rondon, e eu fui adicionado a esses grupos por essas pessoas. Apesar de eu nunca ter tido qualquer tipo de manifestação nesses grupos. E é interessante dizer, aproveitando o gancho, que um desses grupos era o grupo da UFRJ, tá? E se eu não me engano... Universidade Federal do Rio de Janeiro. Isso, tinha da GV, tinha de várias universidades. E neles atuava, inclusive, a atual diretora da Secretaria de Comunicação da Presidência da República, Samara Castro. Eu tenho aqui conversas no quais ela me envia, no meu privado, diversos monitoramentos que eles faziam de grupos de direita para que fossem atuados. Rapaz, o negócio não é brincadeira não, viu? É um grupo de universitários organizados para levantar e ajudar o Alexandre de Moraes na defesa da democracia, é isso? Universitários pró-Lula. É claro. Se tivesse um grupo de universitários pró-Bolsonaro fazendo isso, qual ia ser a reação? Esses seriam presos. Mas vamos lá. Outros ministros do Supremo Tribunal Federal ou do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, tinham ciência da existência desses procedimentos paralelos de perseguição política, bem como desse grupo de WhatsApp chamado audiência de custódia? Se sim, qual ou quais ministros, doutor Eduardo? Sim. Tinha, dentro do Tribunal Superior Eleitoral, até por aqui no WhatsApp, dentro do Tribunal Superior Eleitoral, todos sabiam. Era uma coisa, como eu vou dizer, que é de conhecimento de todos. Ministro Benedito, é que eu não tinha muita familiaridade com ele. A ministra Maria Cândida Buchieri, acho que era uma coisa mais ou menos assim, sabia. Inclusive, o ministro Lewandowski. Inclusive, algumas vezes, a assessoria era consultada, porque eles estavam com processos lá, com autos em análise para decisões, e a assessoria era consultada para dar um auxílio em materiais que eles tinham. Mas olha, isso aqui estava na rede, isso aqui, não sei o quê. Usaram também, poucas vezes, mas usaram o próprio gabinete para consultas dos seus gabinetes. Eles todos tinham conhecimento, sim. Tá, e já que o senhor falou pela segunda vez no ministro Benedito Gonçalves, eu pergunto se o senhor detém algum conhecimento acerca daquela frase que todo brasileiro se pergunta, qual o contexto dela, que ele diz o seguinte: missão dada é missão cumprida no plenário do Tribunal Superior Eleitoral. Em caso positivo, qual teria sido a missão dada? Por quem? Senador, Há alguma evidência nesse sentido? Senador, eu não tinha proximidade nenhuma com eles, nem muito menos com o próprio ministro Alexandre de Moraes. Eu tive contato com ele 3, 4 vezes pessoalmente, em reuniões, no dia da posse. Eu acredito que até um pouco mais, umas 5, 6. Mas as demais vezes foram feitas 2 ou 3 por reuniões virtuais. Então, sequer tive contato. Eu não posso dizer para o senhor referente a isso, porque eu também vim saber disso pela própria imprensa. Eu tinha desconhecimento disso.
Então, o teor dessa frase, a mim, não é familiar dentro do tribunal e acredito que ele tenha ter lá os propósitos dele, que eu desconheço. Eu te agradeço. Por que os pareceres da PGR, a Procuradoria-Geral da República, contrários à manutenção das prisões de brasileiros, foram ignorados pelo TSE? Esses pareceres não chegavam na assessoria. A assessoria ela não tinha um poder jurídico, né? Os processos que a gente às vezes tinha acesso, e até quando eu tinha aqui dentro do PJE assinar, era referente a relatórios que eram pedidos ou por parte A, ou por parte B, ou pelo próprio ministro, né? Para que fosse lá acostado nos autos, ou mesmo a própria assessoria enviava alguns relatórios dentro do Tribunal Superior Eleitoral como inicial para startar um processo judicial ali dentro. Certo. Mas eu não tive acesso a essas coisas, não. O que eu posso dizer em relação à PGR e à PGE, no caso, é que eles só vinham ter conhecimento dos fatos posterior às ações. Ok. Houve ordem judicial específica que autorizasse o acesso e o cruzamento de dados sensíveis no sistema GestBio? Sim, houve autorização dentro do SEI, que é o Sistema Eletrônico de Informação usado no governo federal e também no judiciário, onde foi colocado lá um pedido formal para que fosse analisado o acesso a esse sistema pela Assessoria Especial de Enfrentamento de Desinformação e foi autorizada pelo ministro Benedito. Só que assim, ele nunca foi utilizado. Esse sistema ele foi ser utilizado somente em 8 de janeiro. Quando? Porque o ministro ele já sabia que a gente tinha uma certa dificuldade para acesso disso, por questão de conhecimento, de treinamento, e o Yuri, que era o coordenador desse departamento, desse gabinete que cuidava disso, e do e-título, ele tinha um certo cuidado, não sei se é cuidado ou preocupação, para que pouquíssimas pessoas acessassem. Então, diante disso, o ministro sabendo disso, na época do 8 de janeiro, eu entendi que a decisão proferida por ele no dia 9 de janeiro de 2023, pelo Supremo Tribunal Federal, ordenando que a Assessoria Especial de Enfrentamento de Desinformação acessasse o sistema, foi por conta esses obstáculos colocados pelo Yuri. Tá, eu já vi uma resposta do senhor numa das entrevistas que o senhor deu, mas eu preciso perguntar aqui, é meu dever de ofício perguntar nessa audiência oficial do Senado Federal, para que fique claro e para constar aqui no nosso relatório. Qual a motivação para utilizar estruturas paralelas de monitoramento em vez de acionar os instrumentos legais já previstos no ordenamento jurídico? Essa estrutura, senadora, ela já existia dentro da própria assessoria, né? Que são os grupos lá que faziam a checagem, né? Que era a Palver, eu não me recordo muito porque eu não tive muito contato com eles. Eu fui adicionado aos grupos, mas eu sequer fiz contato. A Palver, se eu não me engano, a FGV, o FRJ, alguma coisa da Universidade Federal de Minas Gerais também, o LUPA, tudo isso já existia e eles já faziam esse trabalho antes mesmo de eu entrar na Assessoria Especial de Enfrentamento de Desinformação. Inclusive, o que as pessoas pensavam que esses monitoramentos desses parlamentares e dessas figuras conhecidas como Alan dos Santos, Constantino, Figueiredo, eram feitas pela Polícia Federal? Não. Elas eram feitas pelo gabinete, eram pedidas pelo Alexandre de Moraes, chegavam no gabinete da Assessoria Especial de Enfrentamento de Informação, nós relatávamos ali, colocávamos se o conteúdo de fato era a nós entregue, existia dentro das redes sociais, a URL e encaminhávamos isso daí ao TSE, na gabinete da presidência, ou ao Supremo Tribunal Federal, para que eles sim dessem andamento. Mas assim, essa estrutura ela já existia e nunca foi informado o porquê de ser dessa forma. Simplesmente foi colocado ali e falou assim, façam. O senhor considera que os atos praticados pelo senhor, por Marco Antônio Martins Vargas, pelo Ayrton Vieira e a senhora Cristina Cuchara, configuram a violação direta da Lei Geral de Processamento de Dados e da privacidade de cidadãos inocentes?
Eu não posso falar por eles, porque eu não sei o acesso que eles tinham. Eu posso falar pela gente da Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação. Toda a informação constante em relatórios foi obtida através de redes sociais, de pesquisas na internet, através de pesquisas a bancos de dados abertos, conhecido como OSINT, Open Source Intelligent. Então, são dados que estavam ali à disposição de qualquer pessoa, não só o Tribunal Superior Eleitoral, dentro do gabinete ao qual eu presidia, mas como qualquer um do povo poderia entrar ali no perfil de A, B, C, D ou E e ver que aquela informação estava ali. Já o caso de o acesso dentro do sistema GestBio do Tribunal Superior Eleitoral, volto a reforçar que foi um sistema autorizado pelo ministro Benedito, que era o corregedor da época, para acesso. Então, não entendo como uma violação da Lei Geral de Proteção de Dados, uma vez que também os dados obtidos no GestBio nunca foram divulgados, que são o que caracteriza a Lei Geral de Proteção de Dados. Dados que são disponibilizados que você consegue identificar e chegar na pessoa. Então, um RG, um CPF, um endereço, um telefone, e isso nunca foi passado pela assessoria. Foi tratado dentro das certidões para fim de investigação e encaminhamento lá, sei lá, de intimações, mas nunca foi público. Então, eu tornei público agora. Então esse pessoal dessa militância de universidades que auxiliava, eles pegavam dados abertos, é isso? Eles iam atrás dos perfis dos brasileiros para ver se criticava o Bolsonaro, o Lula, o Bolsonaro, se era de direita, é isso? Exatamente isso. Todo o trabalho feito por esses grupos de parceiros e pela assessoria foi lastreado no Open Source Intelligent, que é banco de dados abertos, procurado na internet, em redes sociais, em grupos de WhatsApp abertos, nunca grupos fechados, privados, porque não se dava para acessar isso, sempre em fontes abertas. O fato de criticar ministros do Supremo já entrava na lista negra? Sim, sim. Não só criticar a ministra do Supremo, como as instituições e como até mesmo, pelo que eu percebi, as urnas, as eleições, ao presidente, atual presidente, na época candidato Lula. É um fato muito interessante que ninguém comenta, mas eu publiquei lá na minha rede social, que é a questão do atual ministro, né, Zanin, que enquanto como advogado, acho que em meados de janeiro de 23, ele estava no aeroporto de Brasília e houve aquele incidente no banheiro que uma pessoa entrou com o celular, filmou e começou a ofender. E o ministro Alexandre de Moraes pediu para que a assessoria identificasse aquilo, pedisse para a Polícia Federal dados referentes ao aeroporto, para que ele, dentro do processo, pudesse pegar a pessoa que ofendeu. Isso também eu acho que foi um absurdo e que não fazia parte da competência da assessoria, tampouco do Supremo Tribunal Federal ou do Tribunal Superior Eleitoral. Enquanto o Zanin como um simples advogado e não um ministro com foro privilegiado. Senador Girão, o Tagliaferro, me responda só uma pergunta aqui, bem rapidinho, dentro disso que o senador Girão falou. Você citou diversas vezes o ministro Benedito. Missão dada, missão cumprida. E a gente sabe o que é missão dada, missão cumprida. Você tem algum conhecimento? Porque essa missão dada, missão cumprida, em seguida veio uma AGE em que ele era o relator, e nessa AGE ele colocou de Jesus Cristo a